De acordo com o Plano Nacional de Viação, PNV, de 2009, a malha de estradas não pavimentadas de Goiás tem 62.868 a mais que a malha de estradas pavimentadas. Então, não pavimentadas chamaremos de X e pavimentadas chamaremos de Y, né? Porque a gente tem duas situações ali e você já vê que é uma equação de primeiro grau, no caso, trabalhando com sistema. Sabe-se que também a extensão total em quilômetros da estrada não pavimentada, X, supera em 393 o sextuplo da estrada pavimentada, né? Estradas, né? No plural, pavimentadas. Quantos quilômetros de estrada pavimentada, então ele quer saber o Y, há em Goiás? Então, a primeira situação, X igual 62.868 mais Y, e você tem a segunda situação, X igual ao sextuplo mais 393. Então, em ambas as situações você tem essa questão, certo? Aonde na primeira ele fala que a não pavimentada tem 62.868 a mais que a pavimentada. Na segunda situação, a não pavimentada supera em 393 o sextuplo. Então agora você tem 6y mais, né? Porque você tem x igual a x, né? Então 6y mais 393, que é igual a 62.868 mais y. Esse y aqui vai passar para esse lado e quem não tem o y passa para lá, né? Normalmente eu digo, quem tem letra vai para um lado e quem não tem letra vai para o outro. Normalmente é assim que ensino no meu curso exclusivo, que inclusive está no link da descrição e nos comentários do vídeo. E conforme eu vou fazendo, você já vai respondendo nos comentários, tipo assim, questão alternativa C, para ver se você acertou, ok? Então você vai ter isso aqui, ó, 6y menos y é igual a 62.868 menos 393. Logo você tem 5y igual 62.475. Y é igual a 62.475 dividido por 5. Então, o y vai ser igual a 12.495. Nesse caso, a alternativa A dessa questão. E não esquece de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ou inscrito. Dá aquele like, seu like é muito importante, dá um like agora no vídeo. E conforme for colocando as questões, já vai respondendo já as alternativas aí nos comentários do vídeo. Vem comigo! No Brasil, os clientes de telefonia móvel podem optar por sistema pré-pago ou pós-pago. Em certa empresa de telefonia móvel, 17 em cada 20 clientes utilizam sistema pré-pago. Então, a gente tem o seguinte, que 17, vou escrever aqui 17, preferem o quê? Preferem o pré-pago. E de 20 clientes, né? 17 de 20 clientes. Então, de 17 para 20 volta 3. Então, 3 seria o pós-pago. Como é que eu sei disso? Porque ele deu 20 clientes. Ele disse que desses 20, 17 opta por pré-pago. Então, do que falta para somar 20, você tem 3 que preferem pós-pago. Ok? E ele fala assim, ó. Sendo assim, o número de clientes que utilizam pré-pagos, então pré, supera o número de clientes do pós-pago em 24,3 milhões. Então você tem, no caso,
pós mais 24,36. Ou seja, quando ele fala que supera, a gente pega o pós-pago e coloca mais 24,36. Aí ele fala assim, quantos milhões de clientes são atendidos por essa empresa? E aí a gente vai calcular, ok? Então a gente vai ter o seguinte, pré e pós, né? Eu vou chamar o pré de X e o pós de Y. Então dentro da sequência a gente tem X menos Y igual a 24,36. Dentro dessa situação. Logo, você tem a razão de x para y de 17 para 13. Para eu achar a constante, porque quando eu tenho essa situação de razão, eu vou trabalhar com grandezas proporcionais. Então, nesse caso, você tem x menos y igual a 24,13. Então, x menos y é 17 menos 3, então 14. Para achar, porque dentro de um cálculo, deixa eu explicar isso detalhadamente, dentro de um cálculo de grandezas proporcionais, você usa um malete chamado constante, que ele vai dividir de forma proporcional os valores para cada situação. Então, você tem x menos y igual a 24,36. Então, 17 menos 3, porque a razão é de y, ou melhor, de x para y. Então, 17K é igual a 24,36. Logo, K é igual a 24,36 dividido por 14. Então, o K é igual a 1,74. E aí ele quer saber quantos milhões de clientes, ou seja, na proporção de 17 para 3, 17 que prefere o pré-pago e 3 que prefere o pós-pago, você vai ter um total de 20 clientes, né? Então, dentro da constante proporcional, a gente faz 20, que multiplica 1,74. Multiplicando 20 por 1,74, a gente vai encontrar, dentro dessa situação, 34,80, que vai ser a alternativa A. Deixa eu só fazer aqui, abrir um parêntese para você poder entender. Ele disse, inicialmente, que a razão entre pré-pago para pós-pago é de 17 para 20 clientes, ou seja, 17 clientes preferem o pré-pago. Então, o que sobra prefere o pós-pago. E aí depois ele falou que o pré-pago sobrepõe o pós-pago em 24,36. Então, você tem o pré-pago, né, dentro dessa situação aqui, superando o pós-pago mais 24,36, porque supera. Se você chamar isso aqui de x, chamar isso aqui de y, vai passar o y para cá, vai ficar x menos y igual a 24,36. Dentro da proporcionalidade de 17 para pré-pago e 3 para pós-pago, você tem ali x menos y. Então, você faz a subtração para achar uma constante proporcional para poder dividir proporcionalmente para ambas situações. Porém, ele não quer saber o número de clientes para o pré e nem para o pós, ele quer saber o total. E o total de clientes é 20 clientes, então a gente faz pelo valor encontrado da constante proporcional, 20 multiplicado por 1,74. E é só isso, e é a alternativa A. E se você ainda não deu like no vídeo, dá o seu like no vídeo. Tá bom? E vem comigo. Falando agora de regra de 3, fala o seguinte. Segundo dados do Sinduscon Rio, em fevereiro de 2020, o custo médio da construção civil do Rio de Janeiro era de 875,18 por metro quadrado, ou seja, a cada 1 metro quadrado é cobrado R$ 875,18. De acordo com essa informação, qual era, em reais, o custo médio de construção de um apartamento de 75 metros quadrados no Rio de Janeiro no referido mês? Bom, se você tem que 1 metro quadrado o cara gasta 875,18, então de 75 eu quero saber x. Aqui é
diretamente proporcional, porque quanto maior o metro quadrado, maior vai ser o custo em reais, né? Multiplicou cruzado. X é igual a 75, que multiplica 875,18, que a gente vai encontrar aqui 65, fazendo a multiplicação, né? 65.638,5. Então, 65.638, alternativa E dessa questão, tá bom? E assim a gente conclui essa questão de regra de 3. Próxima questão, vamos embora. O investidor aplicou certa quantia em fundo de ações. Nesse fundo, 1/3 era da empresa A. Então, A, 1/3. 1/2 era da empresa B. Então, B, 1/2. E a restante da empresa C. Então, vamos ver quanto que restou. 1/3 mais 1/2. Vou fazer MMC rápido. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. Sinal de mais. 3 vezes 1, 3. E aí você vai ter quanto? 2 mais 3, 5 sextos. Então, de 6 partes, 5 partes foram usadas. Então, sobra uma parte de 6. Então, 1/6. Ou seja, eu tenho 6 partes, utilizei 5, só sobra 1 de 6 partes. Aí ele fala assim, em um ano, o valor das ações da empresa A aumentou 20%. Então, desse 1/3, aumentou 100% da empresa mais 20%. Então, 120%. Da empresa A. Da empresa B, diminuiu 30%. Então, significa que de 100% aplicado, diminuiu 30%, sobrando 70%. Então, 1/2 vezes 70%. E da empresa C, aumentou 17%. Ou seja, de 100% aumenta 17%. Então, vai ficar 1/6 de 117%. Então, a gente tem o quê? 1/3. Vamos fazer primeiro essa da empresa A, para não dar chabu aqui. Deixa eu apagar. Para não dar chabu. A gente faz 1/3 vezes 120 sobre 100. Cancela aqui, ó. Vai ficar 12 sobre 10. A gente pega o 12 e divide por 3. A gente vai ter 4. Então, a gente vai ter 4 décimos dentro dessa proporção. Ok? 4 décimos. Esse 1/2 a gente faz 1/2 vezes 70 sobre 100. Cancela aqui também, ó. A gente vai ter o quê? 7 vezes 1, 7. 2 vezes 10, 20. E esse 1/6? 1/6 vezes 117 sobre 100. Dá para a gente dividir esse 117 por 3. Que a gente vai encontrar o seguinte, ó. 117, 789. Dá para dividir por 3 aqui, dividir por 3 aqui. A gente vai ter 117 dividido por 3, tá? 3 sobra 2, 27, 9. 39 sobre 200. E pronto, já definimos já os valores para cada empresa. Agora vamos trabalhar a parte da porcentagem dessa empresa. A gente vai somar essas expressões. Então fica 4 décimos, que soma 7 vinteavos, que soma 39,200. MMC entre 10, 20 e 200, deixa eu fazer aqui para você ver. 10 e 20. Por 2, 100. 5 e 10. Por 2, 5. 5, 50. Por 2, 25. 5, 5. Por 5, 5, 1 e 1. Por 5 dá 1. 2, 4, 8 vezes 5. 40 vezes 5, 200. Então, 200 dividido por 10 dá 20. 200 dividido por 20
dá 10. 200 dividido por 200 dá 1. 20 vezes 40 dá 80. Como é que eu consigo escrever um 8 ao contrário? 80 mais 10 vezes 7, 70, mais 39 sobre 200. O que a gente vai encontrar dentro dessa situação? A gente vai encontrar 189 sobre 200. Para transformar em porcentagem, a gente divide por 2. Dividindo por 2, a gente vai encontrar 94,5%. Ou seja, a empresa ficou com 94%, ou melhor, as ações ficaram por 94,5%. E aí a gente vai olhar, ela lucrou ou ela teve prejuízo? E se teve prejuízo, que demonstra ali, quanto foi o prejuízo? A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer 100 menos 94,5, que a gente vai encontrar 10 menos 5, 5, vírgula, aqui fica 9, aqui fica 9, aqui fica 0, né? Porque sai emprestando. 9 menos 4, 5. 9 menos 9, 0 e 0. Então, prejuízo de 5,5, porque de um 100% só ficou com 94,5. Então, se ela tinha 100% e ficou com esse valor, o prejuízo foi de 5,5, ok? Lembrando que essas aulas é revisão. A parte de matéria, vou deixar para vocês aqui duas playlists que eu tenho a respeito da parte básica da matéria que você precisa ter para resolver essas questões, tá bom? E espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Essa foi a forma que eu calculei, mas você deve ter a sua. Vamos comentar sobre formas diferentes de calcular. Deixa aí nos comentários do vídeo, porque é muito importante. Um grande abraço, meu muito obrigado e valeu! Tamo junto!